Deus continua abençoando, meus irmãos. Nós estamos aí com um probleminha do pareio. Então nós está aqui uns 15 minutos lutando aqui com os pareios aqui. Mas eu creio que agora a graça de Deus afastou esse mal aí da eletrônica aí. Nós estamos agora como livre para falar. Bom, o que eu queria falar mesmo, na verdade, é sobre São João, no capítulo 17, e no versículo 5, São João, Evangelho de São João, 17, 5. E agora glorifique-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus orando em São João 17, quando ele chega no versículo 5, ele faz um pedido para o Pai. E o pedido que ele faz para o Pai é esse: agora glorifique-me tu, pedindo para Deus glorificar ele. Ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está pedindo para o Pai glorificar ele com aquela glória que ele teve junto com o Pai antes do mundo existir. Antes do mundo existir. Jesus mostra que ele esteve com o Pai antes da existência do mundo. Em outro lugar ele disse, creio que é São João 8, falando com os fariseus, ele fala assim, com os saduceus, sacerdotes, ele fala assim: antes de Abraão ser eu sou antes de Abraão. Aí os fariseus falaram: mas tu não tem ainda 50 anos e tu é antes de Abraão? Ele disse: eu sou antes de Abraão. E aqui ele mostra que ele esteve com o Pai antes do mundo existir. E com glória, hein? E com glória. Então ele pede para o Pai trazer para ele aquela glória que ele esteve com ele antes do mundo existir. Nós encontramos também, irmão, no livro de Jó, no capítulo 28, no verso 7, Deus está perguntando para Jó, porque ele fala: Jó, coloca de pé que eu pergunto e você responde. Aonde estava tu? Ele pergunta para Jó: aonde estava tu quando a estrela d'alva cantar? A estrela d'alva se reuniu. Eu vou querer ler aqui no livro de Jó, para me ler certo. Vamos ver aqui o livro de Jó. Eu vou ler mais certo. O livro de Jó, no capítulo 38, no verso 7. Livro de Jó, 38, verso 7, ele fala aqui assim. Vamos com paciência aí para nós chegar aqui. Vamos lá. Livro de Jó, 38, verso 7. Ele fala aqui assim, 28, 7, né? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, aonde estava tu, o teu pai Jó? Quando as estrelas d'alva, estrela no plural, irmão, quando as estrelas, aí quem que é essas estrelas d'alva que alegremente cantavam? É o profetas, 7 estrelas de Apocalipse. Capítulo 1, foi visto na destra de Jesus 7 estrelas. Que é essa aqui? Os 7 mensageiros. As 7, aqui está, quando as estrelas d'alva junto alegremente cantavam, que estava Paulo, que estava Irineu, Martim, Columba, Lutero, o Wesley, irmão Brena, a estrela d'alva.
que juntamente cantavam. E todos os filhos de Deus rejubilavam. Os filhos, mostra a estrela d'alva e mostra os filhos de Deus. No mesmo versículo, mostra essas duas classes. As estrelas d'alva e os filhos de Deus. A estrela d'alva cantando e os filhos de Deus rejubilando, alegre. Os filhos de Deus é nós. O irmão Branham disse isso na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, no parágrafo 151. O irmão Branham disse: essa estrela que jubilava, essa estrela era nós. Ele diz, ela estava cantando porque ela viu que um dia ela ia se fazer humana, porque a teofania se converte em humano. O anjo não se torna, o anjo se torna humano quando habitar no 16 elementos. Como Jesus era teofania e ele se fez carne. Se você tiver dificuldade, você vai em Jesus. Jesus era teofania e ele se fez carne. Depois ele voltou em teofania novamente. Quando encontrou com Paulo no caminho de Damasco, ele estava em teofania de novo, porque seu corpo então ficou no céu. Ele voltou em teofania, como ele fazia lá com Sansão, como ele fazia com Jacó, que transformou Jacó. Quem transforma é Deus. O único que transforma é Deus. Para transformar Jacó em Israel, tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Agora, essa estrela d'alva é os profetas. E os filhos de Deus que jubilavam eram nós, os eleitos. E por que estava alegre, irmã Branham? Porque ela viu, Deus mostrou para ela que um dia você se tornará humano. Você se habitará nos 16 elementos e ter a alma e o espírito entra dentro de ti e tu se tornará humano, como Jesus se transformou humano. Ele era teofania, se transformou humano. Inclusive, Melquisedeque, aquele que deu ceia para Abraão, era Jesus. E agora ele se transforma quando ele vem em carne, ele vem como Melquisedeque, o sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, Melquisedeque. Melquisedeque se fazendo carne, que é o sacerdote com juramento, que é o sacerdote com juramento, que é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi. O sacerdote da tribo de Levi é o sacerdote da lei. O sacerdote da tribo de Judá é o sacerdote da graça. Por isso que Jesus teve que mudar de tribos, porque também ele mudou a programação. Não era mais pela lei, mas agora pela graça. Então nós encontramos também em Jó, nós encontramos também no mesmo livro de Jó, no capítulo 1, de Jó, estou aqui com o livro de Jó, no capítulo 1 de Jó. Deixa eu ver o que Jó fala no capítulo 1. No capítulo 1 de Jó, vamos ver aqui. Capítulo 1 de Jó. No capítulo 1 de Jó, aqui no verso 1 de Jó, certo? Capítulo 1 de Jó, nós mostra aqui que os filhos de Deus se reuniam no céu, quando os filhos de Deus se reuniam no céu. E vindo um dia, Jó 1,6, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. Esse filho de Deus que foi apresentar perante o Senhor é a nossa teofania, porque o anjo não é chamado filho, anjo é servo, anjo não é filho.
Anjo é servo. Anjo não é filho, anjo é servo. E aqui está falando que os filhos de Deus vieram apresentar para o Senhor. Porque o anjo teofânico, aquele que vai se fazer humano, o anjo do Senhor é chamado anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e o livra. E o livra. Esse anjo do Senhor que acampa ao redor daquele que teme e o livra, o irmão Branham diz que é o anjo teofânico. São anjos teofânicos. Na mensagem do irmão Branham, Apocalipse, livro de símbolo, ela vem do crente da Bíblia. Apocalipse, livro de símbolo. O irmão Branham fala muito dos anjos ali, nessa mensagem. Ele fala que o Apocalipse foi escrito antes da fundação do mundo. Ele fala que os anjos moram aqui. Ele fala que quem trouxe a mensagem para nós foi o nosso anjo. O seu anjo que te guarda, ele trouxe a mensagem para você. E ele ajuda você a viver a mensagem, acampando ao teu redor. Porque um dia, quando você partir desse mundo, quem vai ser o seu corpo celeste? Seu corpo celeste. Quem é que vai ser? Ele. Seu anjo se converte no seu corpo celeste, no paraíso. Seu corpo celeste é seu anjo. Ele se converte em corpo celeste para guardar a tua alma no paraíso. E na eternidade, quando vier a transformação, ele não é o corpo celeste, ele é o corpo glorificado. Ele se torna corpo glorificado quando ele toma posse dos 16 elementos ressuscitados. Aí ele se transforma em corpo glorificado e eternamente com Deus. Eternamente com Deus. Mas, irmão, a profundidade disso nós encontramos na mensagem Alma Encarcerada Hoje. A mensagem Alma Encarcerada Hoje. O irmão Branham disse que quando ele tinha 14 anos de idade, 14 anos, ele tomou um disparo de um rifle de um amigo dele, que estava na frente caçando, um amigo atrás, e disparou o rifle na perna do irmão Branham. E o irmão Branham teve que ser internado para que ele pudesse operar essa perna dele, que tinha tomado esse disparo, tirado o chumbo, todas essas coisas. E como não tinha anestesia naquele tempo, a pessoa tomava outras coisas no lugar da anestesia, parece que era éter, coisa assim. E o irmão Branham, ele entrou numa visão. Enquanto o médico operava a perna dele, ele entrou numa visão. E nessa visão ele foi levado dentro do inferno. Ele foi levado dentro do inferno. E lá no inferno ele viu as pessoas. E aí ele fala assim: nunca vai para aquele lugar, é horrível. Nunca vai para aquele lugar, é horrível o inferno. Depois Deus leva ele para o céu. Aí ele falou assim: é uma maravilha. Há um lugar horrível, mas há um lugar maravilhoso. E ele disse: os dois lugares é barulhento. O inferno é barulhento, e o céu é barulhento. Um é barulhento de lamentação, o outro, um é barulhento de queixa, murmuração. O
o outro é barulhento de glória a Deus. O outro é barulhento de glória a Deus. Os dois lugares barulhentos. O irmão Branham diz que o lugar quieto é a terra. A terra é o lugar quieto. Mas o inferno é barulhento. Choro, grito de lamentação. E o céu também é barulhento. Grito de glória. Grito de glória. Enquanto um está nas trevas, o outro está na luz. Enquanto um está no tormento, o outro está no gozo da vida eterna. Agora, esse filho de Deus de Jó, capítulo 1, verso 6, que se apresentava perante Deus, é o nosso anjo. Por que ele apresentou no céu? Porque ele mora aqui. Aí está na mensagem Apocalipse, livro de cima. O anjo mora aqui. Aonde eles moravam no princípio? Eles moravam no segundo céu. Porque tem 3 céus habitados. O primeiro céu é o paraíso, que o irmão Branham foi e viu aquela multidão correndo, gritando, precioso irmão Branham. E o irmão Branham perguntou para o anjo que eu guiava ele: são todos Branham? O anjo falou assim: não, são os seus convertidos. Lá não tem Branham, lá é convertido do irmão Branham. Essas pessoas que falam com o novo nome de Jesus é o William Marião Branham. O anjo falou assim: não, aqui não tem Branham, aqui são todos seus convertidos. É que a pessoa não lê mensagem, né? E se lê de ponta cabeça também. Se lê de ponta cabeça. Porque se lesse a mensagem certa, principalmente se tivesse o dono da mensagem com ele, que é o Espírito Santo, aí que é a diferença, né? Você ter a Bíblia e ter o dono da Bíblia. Você nunca vai ficar enganado, porque o dono da Bíblia ensina você. Então o anjo mora aqui, ele morava no segundo céu. Aonde teve a batalha? Apocalipse capítulo 12, houve batalha no céu. Não está falando no céu plural, está falando no céu singular. Teve batalha no céu singular. Não foi no primeiro céu, porque o céu é paraíso. E lá também não entra porque Satanás, porque o sangue de Cristo não deixa entrar. Então não foi no primeiro céu. Também não foi no terceiro, porque o terceiro está Deus. E Satanás diz: subirei acima e edificarei meu trono. Isaías capítulo 12: subirei acima. Então ele estava embaixo. Então ele estava no segundo céu. O primeiro céu é para o salvo. O segundo céu é dos anjos. O terceiro céu é de Deus. E o serafim também é que o serafim habita ao redor de Deus. O serafim. Então, os anjos se apresentam perante Deus. Vamos ler aqui. Ele não está no céu. Vi num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: da onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: rodeando a terra e passeando por ela. O que ele quis dizer para Deus? E que a terra era o jardim dele, é o jardim do satânico, né? O irmão Branham diz: é de satânico. Ele chama aqui de jardim dele. Mas esse anjo aqui, que é filho de Deus, esse que se apresentou é o nosso anjo. Eles são chamados filhos de Deus, porque ele se tornará o corpo glorificado, uma vez que ele terá os 16 elementos, que está em nós, os 16 elementos. Se você perguntar onde está os 16 elementos, ele está dentro de nós, porque é uma roda dentro da outra roda. Ezequiel viu uma roda dentro da outra roda. É um espírito
espírito dentro do outro espírito. Por isso que nós temos que nascer de novo. O novo nascimento dá para nós uma alma nova e um espírito novo. E Deus habita nesse espírito novo, Deus não habita nesse espírito velho. Porque Ele habita no nosso filho para declarar para nós que nós somos filhos de Deus. Lá em Romano está escrito isso. Creio que é Romano 8, mais ou menos. Romano 8, deixa eu ver se é Romano 8. Deixa eu ver se é Romano 8 que está. Aonde é aqui Romano 8? Deixa eu ver. Se eu acho que é Romano 8. Romano capítulo 8. Ele fala assim: para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, não andamos segundo a carne. Nós não é dominado por carne, nós não é seguidor de carne. A nossa carne não manda em nós. Fala, vai ficar aqui em casa hoje, porque eu estou cansada, estou com dor na perna. Para a alma, para o espírito, isso não significa nada. Porque tem muita gente carnuda, ela vive na carne. Fala na carne, trabalha na carne. Todas as coisas para ela é carnalidade. Carnalidade pura. Para que a justiça de Deus se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne. Esse que não anda segundo a carne, a justiça de Deus se cumpre nele. Que não anda segundo a carne. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que anda segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Se você deixa a sua carne governar você, você vai para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Daqui ele fala: vós, porém, não está na carne. Versículo 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo, você não é declarado que pertence a Deus. Que pertence a Deus. E se o Espírito daquele dos que morrem, e se o Espírito daquele que nós, se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, o Espírito de Cristo está em você, como ele ressuscitou Jesus, ele ressuscita você. O mesmo processo de Jesus é para você. Se o Espírito de Jesus habita em você, então mostra que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ressuscita você. Mesmo Espírito. Agora tem um lugar aqui que ele fala assim, aqui, vamos ver aqui. Porque não recebesse o Espírito da escravidão. Você não recebeu o Espírito da escravidão. Ele disse aqui, não recebesse o Espírito da escravidão, para outra vez tarde em temor, mas recebesse o Espírito de adoção de Filho de Deus, pelo qual clamamos, abra, Pai, Pai. Abra, Pai, Pai. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha aí, é isso que eu queria. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, o Espírito Santo só habita no Espírito novo.
Ele não habita no espírito velho, que nós, todo nós que nasce com um espírito dado pela natureza. E uma alma dada para a natureza são espírito e alma natural. Que os dois estão em pleno acordo com a carne. O que a carne faz, os dois assinam. Mas quando esse espírito natural morre, essa alma natural morre, e vem do céu um espírito, vem do céu uma alma, e os dois habitam no lugar dos mortos, é aí que você passa a ser filho, aí que você passa a ser filho de Deus. Veio para o seu, e o seu não recebeu, Israel. Mas todo o que recebeu teve o poder de ser feito filho de Deus, porque não era antes. O apóstolo Paulo diz assim, nós, por natureza, era filho do diabo. O apóstolo Paulo fala isso, em Coríntios parece. Nós, por natureza, era filho do diabo. E o irmão Branham fala na mensagem Torre de Babel. Eu creio que é o parágrafo 40. O irmão Branham fala, por natureza não era todo filho do diabo, mas Deus tirou aquela natureza nossa, natureza é espírito e alma. Porque a alma é a natureza do espírito, e o espírito é a natureza do corpo. Mas aquela alma morreu. Pergunta e resposta, volume 14. O irmão Branham disse que aquela alma morreu e aquele espírito morreu. E Deus colocou uma alma nova, que nem aconteceu com a terra diluviana. A terra diluviana desapareceu. Ela foi, Noé recebeu uma terra nova. Nessa terra nova que Noé recebeu, ele teve, nessa terra nova que desceu Jesus para morrer e desceu o Espírito Santo. Na terra antes do dilúvio, não tinha descido nem Jesus nem o Espírito Santo. A terra que recebeu Jesus e o Espírito Santo é a terra que Noé herdou. E a nova terra que nós não vai ter somente o Espírito Santo de Jesus. Nós vai ter toda a eternidade, todos os anjos, todo o céu habitando conosco, né, na terra eterna. E a terra eterna é essa mesmo, só que ela vai dar luz ao milênio. Porque essa terra que nós estamos vivendo é prostituta. Ela foi possuída por todo homem, inclusive por Satanás. Então, Satanás tem gerado seus filhos aqui nessa terra. E essa terra, ela vai gerar o milênio. O milênio é virgem. E o milênio gera a terra eterna. É que essa terra é como se fosse Maria. Maria gerou Jesus, o eterno. Porque ela é virgem. Essa terra não pode gerar Jesus. Ela não é virgem. A terra virgem é o milênio. E o milênio é que nem Maria. O milênio gera a terra eterna. Como Maria gerou o Jesus eterno, como Maria gerou Jesus eterno, o Espírito Santo desceu sobre ela e gerou Jesus, o eterno, porque a Bíblia diz que ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, Isaías 9:6. Agora nós estamos esperando o milênio, que é virgem, é uma terra virgem, o milênio, que nem Maria, gerar a terra eterna, o céu eterno. O céu eterno e a terra eterna, quem tem que gerar é uma virgem, que nem Maria gerou Jesus. E tem que ser o milênio. O milênio vai entrar como Maria entrou e trará a eternidade, a terra eterna e o Espírito eterno. Mas hoje, os anjos de Deus já estão morando aqui. Futuramente, Deus também vai morar aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos também vai morar todo aqui. Os 144 mil, todo de Deus vai morar aqui. O céu, disse Pedro, vai enrolar como um pergaminho incendiado e vai cair para a terra. E toda a obra da terra será queimada, disse Pedro. Isso é no fogo do homem, que é o fogo da bomba atômica. A terra será queimada. E nascerá o milênio formado pelo vulcão, irmão. O vulcão vai formar o milênio, porque essa terra que nós estamos morando aqui, quem formou ela foi o vulcão. E o vulcão está todo
dormindo, mas será despertado para revirar a terra e nasce o milênio. E do milênio nasce a terra eterna. O milênio não é a terra eterna, o milênio é Cana Maria. Ele vai trazer a terra eterna e o céu eterno. Jesus disse: haverá um novo céu e uma nova terra. Para ter um novo céu, uma nova terra, tem que ter uma virgem. E uma terra virgem para trazer isso. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus. Vamos para as perguntas da tarde, então. Bom. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: a carne se converte como o espírito e a alma ou não? Não, a carne nunca se converte, amigo. A carne não. Ela não tem como converter, porque ela é híbrida. E ela veio de uma linha errada. Ela veio do homem e da mulher. Sexo. E não é, essa via não é de Deus. Não está na vontade perfeita de Deus, mas está na permissiva. Nós estamos aqui vivendo na vontade permissiva de Deus, nesse corpo. Agora, a vontade perfeita de Deus é que o homem nasce do sopro, por um homem. E esse é o que Jesus vai vir. Jesus vai vir com o seu sopro, então ele traz todo que está na terra eleito, e a teofania habita junto com a alma e o espírito. Aí estamos nós, no corpo eterno, o corpo glorificado. Agora, essa carne, disse Jesus, para nada serve. Lá no Evangelho de São João, Jesus disse: a carne para nada serve. Apóstolo Paulo disse: a carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não herdam o reino de Deus. A carne e sangue não herdam o reino de Deus. E o apóstolo Paulo vem de novo e fala: Deus destruirá tanto o alimento como o estômago. Deus destruirá tanto o alimento como o estômago. Essa carne, na mensagem vida, o irmão Brana disse: o inferno abrirá a boca e recolherá esse corpo e toda a sua perversão com ele. Mensagem vida. O inferno, porque tem dois infernos, irmão. Tem o inferno natural e o inferno espiritual. O inferno natural é o cemitério. E o inferno espiritual é uma região onde Deus criou para o diabo e seus anjos. Chama inferno espiritual. Que a irmã Brana desceu lá e conversou com as pessoas que estavam em prisão. Está lá em Pedro escrito isso. Aquele lá é o inferno espiritual. Agora tem o inferno natural, que é o cemitério. O irmão Brana disse isso na mensagem ao quarto selo. O inferno abrirá a boca, está falando do cemitério, e recolherá esse corpo e toda a sua perversão com ele. Por isso, irmão, que o apóstolo Paulo diz que nós seremos julgados pelo que nós fizemos através desse corpo. Só que nós não temos esse corpo lá, por isso que nós não vai ser julgados, porque nós não temos esse corpo lá. Esse corpo, ele vai para a destruição. Ele é jogado também no mar do esquecimento. Esse corpo também é tudo jogado para o mar do esquecimento. E o que nós temos lá é o corpo glorificado. Então nós não temos como ser julgados, porque é o corpo que nós temos, é o corpo glorificado. E o corpo que nós vivemos aqui, o inferno engoliu e desfez. Então, quem vai ser julgado através do corpo são pessoas que não recebeu o corpo glorificado. Elas serão ressuscitadas na segunda ressurreição, no mesmo corpo que ela viveu aqui. Ela não tem mudança de corpo, ela ressuscita no mesmo corpo. E o irmão Brana diz: quem ressuscitou fumando vai procurar cigarro. Quem morreu fumando vai ressuscitar procurando cigarro. Quem morreu com cabeça quente vai ressuscitar com cabeça quente. Que a mensagem para isso é conhecer o dia e a sua mensagem. O irmão Brana fala isso. Do jeito que você morre, você ressuscita, porque a morte não te muda. Ela só muda você de lugar. Então, se você morreu incrédulo, você ressuscita incrédulos. Isso é na segunda ressurreição, porque na primeira só é para os eleitos. Vamos para os pedidos de oração da tarde, então. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé, oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Isal da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão João William pede oração à sua família e seu favor. Benedita Nintz pede oração ao seu favor e família. William Pinheiro pede oração ao seu favor. Senhor Deus, que a tua graça
invade a vida de cada filho e filha do Senhor. E que nós podemos viver, Senhor, acampado pelos teus anjos, defendendo nós de todos os males, de acidente, de doença, que eles sejam nossos guardiões. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e o Senhor tem recurso para cada um. O Senhor não tem mão vazia, o Senhor tem mão cheia, e cheia de graça, cheia de cura, cheia de misericórdia. Então, Senhor Deus, eu entrego cada ouvinte nas tuas mãos para que o Senhor cuide dele de uma maneira especial, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Agora, eu queria falar com os irmãos, se os irmãos puder, o irmão leva para frente essas pregações, esse Face, leva para frente, o irmão passa para outro, porque você fazendo isso, irmão, você pode ganhar uma alma, e essa alma, eternamente, seu nome está envolvido nela. Nós temos que trabalhar para o reino, nós estamos aqui para trabalhar para o reino. Às vezes você não tem condições de trabalhar, entregar um folheto, pregar, às vezes você não tem nem dom para isso, às vezes também você não tem tempo para isso. Então você tem a sua página, coloca na sua página, no seu grupo, coloca essa pregação no teu grupo. Ou você pode ganhar uma alma. Teve um dia aqui em casa que chegou um irmão, ele não frequenta a igreja. Ele frequentou um tempo, depois ele parou. Não sei porquê, mas ele parou. Mas ele continua sendo dizimista. Mesmo não indo na igreja. Ele continua sendo dizimista. E um dia eu estava fazendo até o programa, ele chegou aí no portão. Aí mandou ele esperar um pouco, ia acabar a pregação e eu ia atender ele. Eu nem sabia que era ele também. Se eu falar que um homem ali fora quer falar com o Senhor, eu falo para ele esperar acabar já, eu falo com ele. E era ele. Ele entrou aqui, mandei ele entrar, ele entrou com um envelope na mão, um envelope amarelado, grande. E eu falei, aí eu mostrei para ele a pregação, tudo, e falou assim, eu estou aí lutando, meu irmão, para ver se acha os eleitos. Lutando aí para levar essa mensagem até os eleitos. Quem sabe ela pode ganhar alguém, não sei. Aí ele falou, pastor, se ganhar uma pessoa, já está recompensado. Aí ele pegou o envelope com o dízimo, falou que vim trazer o dízimo para o senhor. E é para ajudar o senhor mesmo nesse trabalho. Porque se nós ganhar uma alma, nós ganha 10 milhões de mundo. Se nós ganhar uma alma. Então, irmão, se você ganhar uma alma, você ganha, o seu nome está envolvido nela. E se você ganhar essa alma, você tem que ajudar o trabalho. Porque Jesus disse, um trabalha e o outro entra no seu trabalho. Jesus disse isso. Um trabalha e o outro entra no seu trabalho. Então, vamos, irmão, dar continuação a essa pregação. E você pode fazer isso. Você tem habilidade, você tem meio para fazer isso. Ponhar no teu grupo e estender essa mensagem para chegar até os eleitos. Para isso nós estamos aqui trabalhando a favor do reino do céu. Porque é o melhor trabalho que existe. É trabalhar para o reino do céu. Vamos trabalhar. Amém? Que Deus te abençoe. Eu desejo tudo de bom para você. Irmão Borges, se você está ouvindo, que Deus te abençoe você, família. Ricamente, vocês prosperem em Deus, tanto na vida natural como na vida espiritual. Que Deus enche vocês cada vez mais do Espírito Santo, e o irmão Marcelo e os demais irmãos que estão ouvindo, irmã Roberta, ricamente, que Deus abençoe vocês.